Voltamos ao Hora da Saúde de hoje. Nesse programa nós estamos falando sobre hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta. Eu continuo aqui com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele está conduzindo o assunto hoje, ele está esclarecendo todas as nossas dúvidas. Dr. Marcelo, nesse bloco, no bloco anterior a gente falou sobre ser uma doença preocupante, falou sobre ser mais comum em pessoas de pele negra, a gente falou também, você explicou muito bem o que é a pressão, como entender a aferição. E sobre essa doença em crianças, sobre crianças e jovens, ela é mais preocupante quando uma criança jovem tem pressão alta? Sim, a gente tem um aumento da prevalência muito em decorrência do principal fator de risco para a criança, que é a obesidade, né? O diagnóstico na criança e no adolescente é diferente do diagnóstico do adulto. Enquanto no adulto eu tenho um valor bem marcado para essa diferença de pressão que vai ser considerada normal ou não, para a criança e para o adolescente, eu preciso fazer um comparativo para a idade do desenvolvimento que ele está. Então, eu preciso ver a altura da criança e o peso dela e ver qual que é a faixa de pressão normal para aquele percentil. A gente divide esses valores em percentis de normalidade. Quando a gente tem um valor de pressão acima do percentil 90, do P90 que a gente fala, a gente tem um caso de hipertensão. E aí eu preciso cuidar, porque como a gente comentou no bloco anterior, os malefícios da pressão alta, eles acontecem ao longo do tempo. Então não é algo imediato. Imagina você, uma criança, sofrer o esforço cardíaco de manter essa pressão sustentada. Para a criança deve ser muito mais difícil. Não é que seja mais difícil, a questão é que no longo prazo eu estou submetendo o indivíduo a um fator de risco de lesões muito maiores, né? Então eu preciso cuidar. E o principal fator de risco é a obesidade, que aumentou muito nos últimos anos em decorrência do nosso estilo de vida, em decorrência do desenvolvimento que a criança tem tido com acesso à alimentação hipercalórica, a baixa quantidade de atividade física, e isso é um principal problema. Então, agora o que você disse traz uma dúvida ainda maior. A atividade física, qual é a relação da atividade física com a hipertensão? Pessoas com hipertensão podem praticar atividade física e a criança, ela pode praticar? É muita coisa. Sim, a relação da hipertensão com a atividade física é uma relação inversa. Quanto mais atividade física eu faço, mais protegido em relação à hipertensão eu fico. Isso para criança? Para qualquer faixa etária. Porque o que acontece? Durante a atividade física eu vou elevar a minha pressão arterial. Eu preciso que isso aconteça, senão eu não consigo fazer com que o sangue chegue lá na periferia, lá naqueles vasinhos que são da finura de um fio de cabelo, né? Eu preciso que o sangue chegue lá com qualidade. Então, se eu estou correndo, se eu estou fazendo musculação, se eu estou nadando, eu preciso que meus músculos ganhem sangue. E aí meu coração ele vai bombear o sangue com mais força e mais rápido para conseguir garantir esse aporte que a gente fala de nutriente. O sangue carrega energia para dentro dos tecidos. E aí, quando eu faço atividade física, eu estou treinando o meu coração a ficar com essa pressão mais elevada. Como consequência, eu deixo ele treinado para que quando eu estou no repouso, eu não precise de tanta força para chegar ao mesmo sangue com a mesma intensidade onde ele precisa chegar. Então, quando eu sou atleta, quando eu pratico atividade física regularmente, no repouso, a minha frequência cardíaca e a minha pressão elas são mais baixas, porque eu treinei o meu coração e os meus vasos a manter isso na atividade física, na intensidade, durante a execução daquilo, né? Então, é assim que eu vou conduzindo o meu coração para fazer esse controle de pressão. O outro grande problema, ou na verdade a outra grande solução da atividade física é que quando eu consumo essas calorias, o meu peso diminui, né? E aí, meu peso diminuindo, eu tenho menos material comprimindo os meus vasos periféricos, o meu coração tem que fazer menos força para que o sangue chegue lá do mesmo jeito. Então, eu reduzindo o meu peso, eu tenho um fator de proteção em relação à pressão alta. Então, essas duas maneiras são as maneiras principais que a atividade física vai contribuir para o controle de pressão. Mas eu preciso de uma atenção nessa atividade física, preciso monitorá-la? Eu preciso de uma atenção para garantir que ela seja efetiva para isso. Porque se eu fico na minha zona de conforto, eu não tenho esforço cardiovascular, não adianta, porque eu não estou condicionando.
ao mesmo tempo eu não posso esforçar demais, além da conta do que eu consigo naquele momento, que aí senão eu entro num outro risco, né? Então eu preciso de fazer atividade física supervisionada para chegar nesse ponto de equilíbrio, em que eu também não vou fazer um exercício além da conta do que eu consigo e nem tão leve que não faça esforço cardiovascular nenhum. Certo. Mas a hipertensão, ela tem cura, doutor Marcelo? Ela tem controle, né? A não ser que eu esteja falando de uma hipertensão que é exclusivamente associada à obesidade, eu faço um controle de peso, reduzo meu peso e eu fico normotenso novamente. Mas a hipertensão essencial, de causa idiopática, que tem a ver com esse metabolismo do sódio no meu corpo, que tem a ver com a minha restrição periférica, ela não tem cura, ela tem controle. A hipertensão, ela é alterada ou ela tem alguma coisa ligada, ela tem alguma relação com a saúde emocional, com o fator emocional? Tem. Quando eu passo por períodos de estresse, eu aumento a minha pressão, né? E isso tem a ver com um mecanismo neuroendócrino que a gente fala, que é um controle do sistema nervoso e do nosso sistema hormonal. Quando a gente toma um susto, por exemplo, a nossa frequência cardíaca aumenta e a nossa pressão aumenta. A pressão tem a ver com a frequência cardíaca também. Então, quando isso acontece, eu libero um monte de substâncias químicas no meu sangue que vão garantir com que o meu coração bombeie o sangue com mais rapidez e com mais força para a periferia. Quando eu estou muito estressado, esses hormônios do estresse, que são os mesmos do susto, eles ficam circulando por mais tempo, né? E esse circular por mais tempo faz com que a minha pressão fique elevada de modo sustentado. E aí eu fico mais hipertenso do que o habitual. Uma outra questão que pode acontecer é uma coisa que chama falta do descenso noturno. O que é descenso noturno? Quando eu durmo, a minha pressão e a minha frequência cardíaca caem. E eu posso, no momento de estresse, não fazer descenso noturno. E aí, com isso, naquele momento em que eu estaria tendo um descanso cardiovascular, eu continuo mantendo o meu corpo sobre um estresse cardiovascular importante. Então, um dos jeitos de se diagnosticar a hipertensão também, quando eu faço aquele exame do mapa, é ver se há descenso noturno ou não, né? Se eu tenho essa redução. E às vezes, quando eu não tenho essa redução, esse momento é um momento muito importante de intervir, porque é onde eu faço muita lesão de órgão-alvo. Então, um paciente que é obeso, que tem apneia obstrutiva do sono, que vai ter dificuldade de fazer descenso noturno, ele sofre as consequências negativas da hipertensão ao longo do tempo, com maior risco de infarto, de doença cerebrovascular, de ter AVC e de fazer insuficiência renal. Eu preciso proteger ele. Marcelo, e o tratamento? Além dos hábitos saudáveis, né, de vida, você falou do exercício físico, da prática esportiva, quais são os tratamentos? Então, existem tratamentos e a gente vai falando sobre as modalidades terapêuticas, né? Então, certo. Primeiro pensando naquilo que não farmacológico, né, que não envolve remédio. Então, eu primeiro preciso pensar se é um caso para perda de peso ou não, né? O paciente é obeso, então perda de peso é muito importante. A atividade física, independente do peso, como a gente já falou, ela é um fator protetor pelo condicionamento cardiovascular e por uma mudança na fisiologia do corpo. Eu vou ter uma tendência a ter uma pressão mais baixa no repouso, então eu preciso fazer, mesmo que eu não precise perder peso. Então eu posso precisar perder peso e fazer atividade física, ou eu vou só fazer atividade física. Uma outra questão importante tem a ver com a alimentação. O que em relação à alimentação? Eu preciso ficar atento à quantidade de sódio que eu ingiro. Sódio é o que tem no sal de cozinha, mas é o que tem como conservante de vários alimentos industrializados e ultraprocessados. Então, quando eu falo que eu sou hipertenso, eu tenho que me atentar para a dieta, né? Eu preciso reduzir o meu consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em sódio. Então, a quantidade de sódio por dia vai ser o equivalente a uma colher de café, um pouquinho menos. A colher de café é aquela menorzinha. Aquilo é a quantidade de sal para todo dia. É difícil. É difícil. Quem não tem uma vida muito saudável conseguir manter isso. É difícil porque se eu tomar um copo de refrigerante e comer um pastel, eu já ultrapassei muito aquela quantidade de sódio, entendeu? Então, é restrição mesmo. A dieta,
inclusive, ela é considerada um dos modelos de tratamento para as hipertensões leves. Ela tem um nome, que é DASH Diet. Isso quer dizer a dieta sem sal. Essa dieta, ela consegue reduzir e normalizar a hipertensão. Rápido? Não. Depois de 15 dias eu vou ter sem ingerir sal, né? Eu vou ter uma mudança na minha fisiologia, no meu controle neuroendócrino da pressão, regulação renal de sódio e água, e com isso eu vou normalizar a minha pressão. A dieta ela é muito importante no sentido do poder que ela tem em relação ao controle da pressão. Se eu faço atividade física adequadamente, então, quanto que é isso adequadamente? 3 vezes por semana, na verdade 150 minutos semanais, com atividade física de intensidade moderada, eu estou protegido do ponto de vista cardiovascular. O que é mais além disso? A dieta, com restrição de sódio. Quando eu faço isso, a minha chance de controle de casos leves é muito alta. E aí eu vou não necessitando tanto da medicação, que é o outro pilar, né? Uhum. E aí eu preciso ver também se eu tenho outras comorbidades, como por exemplo, a apneia do sono. Porque se eu tenho apneia do sono e é difícil eu fazer controle da hipertensão se eu não tenho descenso noturno, porque às vezes eu vou estar medindo ali, tá 12/8, mas tá 12/8 no momento em que ela não deveria estar também, né? E aí eu vou ter uma falsa ideia de normotensão, mas com a consequência para o indivíduo, né, o malefício da pressão alta acontecendo. Eu preciso me atentar a isso. Marcelo, você falou muito sobre dieta, muito sobre alimentação. Tem algum alimento que a pessoa hipertensa não pode consumir de jeito nenhum? Sal. E existe sal, né? Sal. Fora ele, algum outro alimento? Falou dos ultraprocessados. E tem algum alimento que ele deve, assim, optar por aqueles alimentos e comer? A gente precisa evitar aquilo que é ultraprocessado, aquilo que vem dentro do pacote, porque é rico em sódio. O grande problema da dieta do hipertenso é o sódio. As outras coisas, como por exemplo aquilo que tem uma quantidade elevada de gordura, elas são importantes eu me atentar por conta das complicações. É o sal, mas é o sal mesmo. Em relação à pressão em si, é o sal. Aí as outras questões vão favorecer a formação de placas de gordura lá nas coronárias, que isso facilita até o infarto, ou na circulação do meu cérebro para poder ter um AVC, mas isso são doenças que são derivadas, né? Para a hipertensão em si, a questão é o sódio. Existem algumas outras formas alimentares, né? Alguns outros tipos de alimentos que vão favorecer a diurese, por exemplo, a eliminação de sódio na urina, e que podem ser benéficas, mas em relação àquilo que tem comprovação, aquilo que está bem estudado, é o sódio. E aí o sódio, tanto na formulação de colocar lá o sal no meu alimento, quanto naquilo que está escondido. Pior do que o sal que eu coloco na comida, que eu preparo, é o sal que está escondido, que eu como sem culpa, né? Eu não coloco sal na comida, mas estou comendo o salgadinho do pacote, né? Então eu estou comendo um alimento que é ultraprocessado, estou consumindo alta quantidade de sódio e vou ficar no mesmo risco com uma complicação, né? Me iludindo, achando que porque eu não coloquei sal na comida, o resto tá livre, né? Se eu tomo um suco, que é um suco de caixinha, já foi para o espaço a minha ideia de que eu tirei o sal da comida e estou protegido. Melhor optar pelos naturais. Melhor optar pelos naturais. Doutor Marcelo, você continua aqui com a gente, Sim. né? E daqui a pouquinho a gente volta com Hora da Saúde sobre hipertensão. Você sabia que a pressão alta pode levar a outras doenças? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua.